do ano. Vamos falar de esporte, começar falando sobre Copa do Brasil. A terceira fase teve fim com mais 6 classificados, as oitavas de final. Neymar voltou, mas não adiantou muito para o Santos. Depois de empatar em 0-0 com o CRB, o Peixe foi eliminado aí nos pênaltis. Depois da partida, Neymar lançou dúvidas sobre a permanência no clube. O contrato atual dele vence no fim de junho e Neymar só tem mais 3 jogos oficiais pela frente. Além disso, falou que o time melhorou com a entrada dele, mas que não pode depender só dele. Vamos ver o que ele disse. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Não sei. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Bom, vamos chamar então Mili Lacombe e Alicia Klein, que estão aqui com a gente. Declaração de bastante autoestima, né, do Neymar. Não pode depender só de mim, não, gente. Pelo amor de Deus, eu tô aqui, mas não resolvo tudo. Mili, e aí, boa noite. Diego, querido, boa noite. Alicia, todas e todos que estão aqui com a gente. Daquelas entrevistas que a gente precisa prestar bastante atenção nas coisas que ele não disse, como diria o Paulo Leminski, né, o poeta paranaense. Ele disse tudo ali, gente, assim. E eu queria combinar isso que ele falou com o que disse um dos parças dele, na mesma hora em que ele estava falando isso. Logo depois do jogo, o amigão dele foi para as redes sociais e espinafrou o time do Santos, disse que é um time ruim, que o Neymar não pode fazer tudo sozinho. Mais ou menos nessa linha daí. Primeiro ele diz que ele resolve, depois ele diz que ele precisa de ajuda. Então tem uma contradição aí. Eu acho muito deselegante, para dizer o mínimo, assim, o que o Neymar está fazendo com o Santos. O Neymar saiu do Santos ainda um garoto. A gente ficou sabendo através do podcast do All Prime que numa negociação de 57 milhões de algum dinheiro, que eu nunca sei qual é, a Alicia sempre sabe qual é, não sei se é euro, não sei se é dólar, não sei se é real, mas pouco importa, porque nessa negociação o Santos ficou com 17 e o pai do Neymar ficou com 40. Esse é o amor do Neymar pelo Santos. Ainda assim, a torcida tem um coração tão grande que acolheu ele de volta. E agora ele está destratando o clube. O que ele está fazendo, né, de não treinar, de não se dedicar, já é um assinte. E essa declaração, para mim, é uma ofensa. É uma ofensa. Você vai renovar? Pergunta o repórter ou a repórter. E ele diz, não, primeiro ele fala, não sei. Com desdém, era hora dele falar, eu adoraria ficar no Santos. O Santos é a minha casa, eu amo esse clube. Não falou isso não, falou assim, não sei, não quero, não sei. Não. E aí depois, ele vai lá e fala que o time dele dá a entender que o time deixa a desejar. É tudo muito feio, gente, assim, o Neymar se coloca muitas prateleiras acima do Santos, e ele não é, nem Pelé foi. Se nem Pelé foi, não há ninguém que seja maior que o Santos. O Santos é uma imensidão e ele deveria ser mais respeitado. Quem está prestando atenção se sentiu ofendido com o que o Neymar fez. Ao todo foram 10 jogos, né, Alicia, do Neymar com a camisa do Santos, 3 gols, 3 assistências também. Se a gente for olhar assim um jogador que não fosse o Neymar, colocar na balança, não tinha ido muito bem, não. Como é que você classifica essa passagem do Neymar pelo Santos? Por enquanto, está incerta, né, a permanência dele no clube. Boa noite. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. Eu pensei a mesma coisa que você, Diego. Assim, a autoestima em dia, 10% dessa autoestima do Neymar resolveria muitos problemas na vida de muita gente. Ele fala sobre a importância e a diferença que ele fez dentro de campo, sendo que o time dele acabou de ser eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, que era a primeira fase pro Santos, portanto, na primeira oportunidade, na primeira participação na Copa do Brasil, já eliminado, para um time da Série B, enquanto milhares de pessoas ao fundo mandavam ele tomar suco de caju, e ele ali tranquilamente, assim, numa soberba de alguém que tivesse acabado de resgatar o seu time do fundo do poço e não estivesse ajudando a colocar o time nesse lugar. O
O Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, eliminado de uma competição que rende muitos milhões aos caixas dos clubes que vão bem, milhões que são necessários na situação financeira em que o Santos se encontra. Ele entrou, não fez gol, converteu o seu pênalti, parabéns, e é essa a contribuição dele para o Santos. Como você falou, se a gente estivesse analisando só a contribuição esportiva do Neymar, é difícil dizer que valeu a pena até agora, pelas ausências, e ausências em momentos importantes. Ausência na semifinal do Campeonato Paulista, lembrando que 2 dias antes ele estava na Sapucaí, né? Todos esses momentos em que ele esteve na Kings League, em vez de estar fazendo preleção, acompanhando o time do Santos nas suas partidas enquanto lesionado. Então, ele deixou muito claro ontem, do alto da sua arrogância, que ele continua preocupado somente com ele, né? Neymar só se preocupa com o Neymar. O Santos que se dane, né? E o Santos está se danando, inclusive, nesse momento, com ou sem a ajuda do Neymar, porque ontem ele entrou durante 25 minutos, mostrou que é um grande jogador, tem um toque diferenciado na bola, recebe a bola, já devolve de primeira, é um jogador de outro nível. Mas o Santos estava enfrentando um adversário da Série B e o Neymar, que acha que tem potencial para ajudar a trazer o Hexa, para voltar para a Europa, não foi capaz de fazer um gol num time da Série B em quase meia hora dentro de campo. Então, essa soberba, ela não está casando com o que ele entrega dentro de campo. Financeiramente, a gente sabe que está sendo bom para o Santos, vendeu muita camisa, vende muito ingresso, atrai patrocinador, atrai convite para amistoso, lota estádio quando ele está. Enfim, tem um benefício que é difícil da gente medir nesse momento. Mas esportivamente ele precisava calçar a sandalinha da humildade, porque não está fazendo essa diferença que ele acredita fazer, não. O Neymar usou até as redes sociais para se manifestar. Ele postou um story, escreveu o seguinte, você vai ver aí na sua tela, escreveu que a vontade de sair dessa é maior do que a tristeza. Tá aí a postagem dele, a gente vai tirar a tarja para aparecer o texto também. Tem convocação segunda-feira, Mili, será que o Neymar volta? E aí, será que ele vai estar na lista do Ancelotti, a primeira lista do Ancelotti para a seleção brasileira? Olha, primeiro essa postagem, né? A vontade de sair dessa é maior do que a tristeza. A tristeza parece bem pequena, o que diz que a vontade também não deve ser muito grande, né? Então é coerente isso que ele escreveu ali. Se o Ancelotti convocar o Neymar, vai ser um escândalo. Eu acho da ordem do escândalo, da infâmia. Não é possível que um treinador novo chegue no Brasil, convoque um jogador que acabou de se recuperar de uma lesão, que não joga regularmente há 2 anos, não joga a rigor faz 2 anos. Não é possível. Para 2 jogos muito importantes. Não, gente, o que é isso? Ele privatizou a camisa 10 da seleção, é dele. É dele, ele está convocado sempre. Não, eu vou achar muito triste, uma ofensa, vou achar um escândalo se o Neymar for convocado nessa circunstância. Para ser convocado, ele precisa voltar a jogar com regularidade e merecer a convocação. Não é dele a camisa, gente. A camisa 10 não é do Neymar. Então, o Ancelotti já chegaria reforçando a panela que há tantos anos afunda essa seleção. É pior do que a convocação do Daniel Alves pelo Tite para o Mundial. Estava lá porque ele transcende, o futebol realmente transcende, foi para a cadeia, né? Transcende mesmo o futebol. Para tocar pandeiro, sei lá eu o quê. Seria nesse nível. E lembrando que, segundo a apresentação e a convocação do Ancelotti para a seleção brasileira vão ser transmitidas pelo UOL dentro do De Primeira a partir das 3 da tarde. Então, segunda-feira, ao vivo aqui no canal UOL, você vai acompanhar tudo aí com essa convocação. Será que o Neymar vai estar nela, ou Alice? Eu temo que sim, e assim como a Mili, considero ofensiva a convocação do Neymar. Considero ofensiva, considero um escândalo, considero um absurdo que, para mim, não se justifica, especialmente nesse momento. Se a gente dissesse assim, Neymar está jogando, mas não está jogando bem. Aí você fala, não, você entende que ele pode, na seleção, brilhar, porque vai ter companheiros de mais peso ao seu lado, pela experiência que ele tem, né, pelo potencial dele. Até eu conseguiria aceitar, mas para um jogador que acabou de voltar de mais uma lesão, né? Depois de regressar da pior lesão da sua vida,
já parou 2 ou 3 vezes, lesionado de novo, e atuou agora 25 minutos contra um time da Série B, sem conseguir fazer a diferença para o seu time, talvez atue no final de semana. Qual é o critério da convocação? Então a gente precisa entender, não é uma convocação por mérito, isso está muito claro. É uma convocação por potencial, é uma convocação por moral, é uma convocação por pressão, né? O que determina quem são os jogadores? A gente sempre entendeu historicamente que são aqueles que o treinador entende que estão no seu melhor momento. E aí a gente pode concordar ou discordar, porque cada treinador tem a sua opinião. Agora, um atleta que mal está em atividade, né, pelo histórico dele na seleção, olha, eu gostaria de realmente entender o que as pessoas consideram relevante, porque título na seleção ele não tem. Ele tem o dos Jogos Olímpicos, muito importante para o Brasil, quase 10 anos atrás, em que ele foi um dos protagonistas, não só, né, o protagonista, a Copa das Confederações, que é uma competição tão importante que não existe mais, e a Copa América que o Brasil ganhou, ganhou sem ele. Então fez muitos gols na seleção, é idolatrado, é muito respeitado pelos jogadores, tudo isso, mas ele não é um grande vencedor pela seleção brasileira para justificar que ele seja convocado sem estar nem sequer com condição de atuar uma partida inteira. Então vamos aguardar, mas o fato dele estar na pré-lista, considerando que ele nem tinha voltado ainda, já é ofensivo. O nome que muita gente acredita que está garantido é do Estevão, né?